quer conhecer. Meu Deus. O povo está se fazendo de surdo ou de mal entendido. Então quero convidar a igreja nesta noite para abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelista segundo João, no versículo 1 e também no verso 1, né? Glória a Deus. Palavras conhecidas. Evangelista segundo João. Evangelho de João. É. Aleluia. Segundo João. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. No Novo Testamento. Aleluia, Jesus. Não, 4. Irmão da chave disse amém. Amém. Glória a Amém. Deus, Jesus. Glória a Deus. Deveria esperar isso pessoal. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Amém. Amém. a palavra nos vem dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Os quais não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus é verdade. Deus é Deus. Deus é salvação. Irmãos, mas tem muitas pessoas que ainda não estão acreditando nisso, ainda estão duvidando, ainda estão murmurando, ainda estão louvando. É, meu mestre. Diz, eu sou, eu faço. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Não murmurou. O Verbo que é a palavra de Deus, é o Filho do Pai, não murmurou. Foi que nem o cordeiro mudo. Nunca fez, irmão, nenhuma exceção de pessoas. Irmão, esse era o Verbo, esse era o único Filho de Deus. Meu Deus. Mas eu vejo hoje pessoas que não obedecem mais nem a Deus. Quanto mais a pastora, quanto mais a palavra. Olha aí, Jesus. Não quero dizer que seja a nossa igreja, que seja mais aqui. Mas as igrejas, quase que num total, estão hoje mudando a palavra do papai. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Deus não mudou. É verdade. Glória. Mas não mudou. Jesus Santo. Não obedece. Meu Deus. Ai, que saudade da igreja primitiva que tinha obediência, as pessoas ouviam Olha aí, Jesus. seguiam aquilo que se pregava. Meu Deus. É, Jesus. Mas vai a perdição.
casa do Pai. Porque tem um padre desse na casa do Pai. Porque eu preciso ir na praia desse na casa do Pai. Irmãos, é triste, mas a gente está dizendo que muita gente vai ficar pela desobediência, pela falta de conhecimento muitas vezes. Aleluia, Jesus. Dentro da igreja, irmãos, muitas vezes a gente veja que eu, com esses meus 83 anos aqui, já sei e já vi e conheço pessoas que nunca botaram uma Bíblia em cima do armário, nunca abriram para ler. É verdade. Meu Deus. A senhora pergunta, onde é que está a palavra? Não sei. Se eu perguntar para vocês onde é que está escrito, que Jesus disse, onde é que está escrito que Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, todo mundo sabe, mas a gente não sabe. Mas quando Jesus disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele disse que não ia faltar escrito. Não ia faltar escrito, gente. Desobediente, falso profeta, Meu Deus. mentiroso, enganador, Olha aí, Jesus. mercenários, invejosos, tentando derrubar o pastor, tentando derrubar o volume dos outros, porque querem pisar em cima daqueles homens que Deus escolheu. Glória a Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore para ficar na presença de Deus. E muitos têm para me apedrejar. Por quê? Será porque eu sou isso? Para mim não, porque tudo eu tenho que ser tirado. É, Jesus. E se nós temos isso, nós vamos ser apedrejados. Se nós temos aqui, nós vamos ter provado. Se nós temos aqui, meu irmão, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Aleluia, Jesus. Então, quer dizer para a igreja amada, irmão, nós temos um pouco, mas nós temos gente que conhece a palavra. Eu estou pegando, não é para nenhum lei. Aqui todo mundo conhece a palavra de Deus. Todo mundo está dentro da igreja há muito tempo. Mas mesmo assim, ainda somos falhos. Mesmo assim, ainda pecamos. Mesmo assim, muitas vezes ainda estamos deixando a nossa fé passar por nós, o Senhor passar por nós, e nós não temos ouvido, ou obedecendo, ou entendendo, ou recebendo o Senhor. Veja aqui, a palavra diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Aleluia. Quem é Deus? Aleluia. É o Pai de Jesus Cristo, mas é o Deus de Jesus, que eles se pescaram para estar aqui. Então, eu tem gente que diz, eu sou amado de Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três entidades de um só, porque lá, em João 10:30, o versículo bem pequenininho, eu e o Pai somos um. Não existe mais de um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória. Deus. Tem muita gente aprendendo para o outro lado. Tem muita gente aprendendo para Deus Baal. Tem muita gente que estão aí, irmãos, na rua, muitas vezes, que vem da igreja, aqui dentro, dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, sai ali fora, é dando pedaço, é falando dos outros, é criticando Olha aí, os outros. Jesus. Meu Meu Deus. Deus. E não é assim para entrar Glória. no céu. Glória a Deus. A portinha lá é bem estreita. Lá é tão pequenininha, irmãos, que nós, para levar a Bíblia, nós vamos ter que levar a Bíblia encostadinha do peito, porque não vai entrar, ela vai ficar aqui. Mas se nós queremos levar a Bíblia, nós vamos ter que entrar de ladinho, a Bíblia no peito, para ela passar prensada em nós. Não entra fardo que está nas suas costas, não. Não entra mentira, não entra engano, não entra pecado. Portanto, o irmão diz que é bem poucos. Meu Deus. Nosso missionário evangelista diz que é bem poucos. E é bem poucos. Porque nós vemos dentro das igrejas, irmão, muito eu, muito eu posso, muito eu sou, Olha aí, Jesus. muito eu faço, Meu muito Deus. eu estou salvo, muito eu não tenho pecado, muito eu sou santo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Deus é um santo. Onde é que está escrito na Bíblia que nós temos salvo? Onde é que está escrito na Bíblia que nós não temos pecado? Nós temos pecadores arrependidos. Meu Deus. Nós estamos no caminho da santificação. Deus disse, a palavra nos diz, agora mesmo o pastor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém veio ao Pai senão por mim, mas aquele que quer será salvo. Meu Deus. Então tu não está salvo, nós não temos salvo, meu irmão. Nós temos que encaminhar, buscando essa coisa. E muita gente está esquecendo disso. E muita gente está dizendo, eu estou santo, eu estou salvo, não preciso mais nada. Agora eu posso ir para a praia, agora eu posso ir futebol, agora eu posso ir lá no pai, agora eu não preciso ir na igreja, não fazer aniversário. Amanhã, o filho da minha esposa, que o filho dela eu considero meu filho, vai vir de Santa Catarina, de Laguna. Eles não são evangélicos. Eles vão ficar em casa, vão posar em casa. Agora, porque eles vão posar em casa, eu não vou vir na igreja, eu venho se Deus quiser. Olha aí, Jesus. Sabe por que eu venho? Se eles não quiserem ficar lá sozinhos, venha comigo. Se eles não quiserem vir comigo, que a minha esposa quer ficar com ele, que é filho dela, ela fica lá com eles, eu venho na igreja, mas eu venho na casa do meu pai. Glória. Eu venho, sabe por que eu venho? Irmão, porque se eu não vim na casa do papai, só se for no caso que nenhum que a minha esposa estava ruim, eu não ia deixar ela sozinha em casa. Tanto é que o pastor foi lá, obrigado ao pastor, que Deus continua lhe abençoando. O pastor foi lá, passou o ungir e orou ela, dali para frente está aí, ó. Está ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então nós temos que crer, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia nos chamou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu muito. Não sei se eu sou escolhido, se eu sou chamado, mas ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não sei, quem sabe é Deus, porque eu sempre disse e digo, eu não estou na igreja para me exaltar, eu não estou para a igreja para me ser soberbo. Glória a Deus. Eu sempre disse e digo, de todos os grandes, eu sou o mais pequenino, porque eu quero ser uma criança dando os primeiros passos. Porque Deus disse, quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior, ele pegou uma criança e colocou a diz, quem não se tornar uma criança igual a essa, nada tem comigo. Aleluia, Jesus. Deixemos, amado. Deixamos de ser grande, de ser exaltado, de ser exibido, achar que somos, nós não somos quem Glória é a Deus. Deus, Pai. Deixamos de deixar de dizer que somos isso, somos aquilo, nós somos tão pequenos quanto um grão de mostarda. Glória a Deus. O grão de mostarda é a semente mais pequenininha de todas elas. Glória a Deus. É aquela que eu quero ser, o mais pequenininho para ser saneado por Deus, que Deus venha plantar e que Ele venha cuidar daquela sementinha. Que a semente de mostarda, meus amados, é a mais pequenininha, é tão pequenininha que quase, sementinha pretinha, que quase não dá para enxergar. Bota na terra, cultiva ela para ver a árvore que ela dá, né? E é a mais pequenininha. Muita gente bota uma semente de laranja na terra, que é uma semente maior, ela custa, ela leva anos para dar uma laranja. Mas a mostarda, naquele ano, nós estamos usando ela. 6 meses estamos comendo ela. Por quê? E a semente mais pequenininha, sabe por quê? Porque ela foi cultivada por Deus. Então seja pequeno para ser grande. Não queira ser grande para se tornar pequeno. Glória, glória, glória. Eu não vim aqui ver, não vim aqui para pregar, para falar de mim, não. Eu vim para falar pelo amor de Cristo, pelo que nós temos que fazer para Cristo. Porque nós temos aqui, irmão, para falar, nós estamos falando, nós temos todo, a gente anda esses anos todos, pastor, dentro das igrejas, anunciando que Jesus está voltando, que Jesus diz, mas o povo não se converte, pastor. Parece assim que estão com os ouvidos fechados, entupidos. Tem gente que, como eu falei, tem Bíblia de casa antes, que eu sei, eu conheço, que não abre, a minha esposa não sabe ler, mas toda noite ela abre a Bíblia no lugar. Toda noite ela deixa a Bíblia abertinha, é aqui. Outro dia é aqui. Por quê? Ela não sabe ler, mas tem vontade de chegar ao trono do Senhor. Olha aí, Jesus. Porque não é só aquele que sabe ler. Não é só aquele que tem teologia. É, meu Porque Deus. Jesus não tinha teologia. Aquele que não sabe ler, aquele que não tem conhecimento de palavra, mas ouve a palavra. Olha aí, Jesus. Glória a Deus. Aquele que não tem a leitura, mas tem Deus.
quem deu um passo por ela, mas ela tem vontade de chegar naquele lugar determinado. Eu não tenho. Eu fiz um curso, eu estudei em Curitiba, fiquei estudando um ano para chegar no pastorado, mas não me apego a isso que eu estudei. Eu me apego naquilo que o Senhor me deu. Porque quando eu levar lá para cima, eu não vou levar um diploma de doutor, eu não vou levar um diploma de teologia, eu não vou levar um diploma disso, daquilo, eu vou levar, sabe o quê? A graça de Deus na minha vida e a salvação que Deus me dá. Glória a Deus. Muitas vezes, meu amado, eu fico preocupado. Eu já disse para o pastor, já falei para o pastor, como já falei para o André, como eu já falei para a Manara, eu falo, mas eu fico preocupado com as coisas da igreja, pastor. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu não seja um pastor que dirige a igreja, que dirige isso aqui. Eu estou preocupado só que é o sangue da mão dos pecadores. A Bíblia diz, lá em Ezequiel 3,16, aquele que não avisar que Jesus está voltando o Evangelho de Deus, que não pregar o verdadeiro Evangelho de Deus, que me querer enganar, e aquela pessoa não se salvar, porque ele não falou a verdade, aquela pessoa vai perecer, mas o sangue das mãos dele, Jesus vai reter. Eu não quero, irmãos, eu não quero que isso aconteça, eu não queria que isso aconteça. Eu disse, como eu queria que a nossa igreja fosse uma igreja de união, mas parece que não há união. Parece que um olha para o outro, quer ser melhor. O outro agora não gosta de ti. O outro agora. E o perdão. O que Pedro disse para Jesus? Quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? 7 vezes? O que Jesus disse, pastor? Em verdade vos digo, que não 7, mas 70 vezes 7. Mas o povo hoje não quer perdoar uma vez. Meu Deus. Mas uma mágoa. O glória. Parece que se chega no irmão, passa por ele. Não gosto dele. Pastor, eu lá para ele. Não gosto dele. Irmãos, isso é cristão? Isso é servir a Deus? Não. Isso é estar dentro da casa de Deus para marcar tempo. Aleluia, meu Deus. E aqui não é lugar de marcar tempo. E aqui não é lugar de desvirtar. Aqui é lugar de se consagrar. Aqui é lugar de receber. Aqui é lugar de se purificar. Aqui é o hospital aonde Deus foi. Aqui é o hospital, é a igreja, aonde Deus salva. Aqui é o lugar aonde Deus está. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Eu estou pregando que Deus está me mandando. O glória. Que primeiro a palavra do Senhor chega até mim para me passar para a igreja. E ai de mim! E ai de mim! Se eu vim aqui dizer para o irmão que eu sou grande, que o grande que é Deus. Meu Deus. E ai de mim! Eu vim aqui pular para a igreja, quer dizer que a igreja tem que ser igreja eterna. Não, a igreja tem que ser palavra. Olha aí, Jesus. Glória a Tem Deus. gente que chega aqui e diz, porque eu vou chutar o... que eu não gosto nem de falar o nome dele dentro da igreja. Para com isso! Quem é nós? Para chutar a cabeça de alguém? Meu Deus. Nós estamos aqui para buscar Deus, não para lutar com ninguém. Nós não viemos lutar com ninguém, nós viemos adorar, buscar e falar a palavra de Deus. Eu posso brincar, posso ser amigo, rir, brincar com o pastor, com qualquer coisa, eu ri brincar. Mas as coisas de Deus são santas. Vamos respeitar as coisas de Deus. Meu Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, como eu falei agora, eu me entristeço muito. Como eu queria que essa igreja falasse a mesma coisa. Está escrito na Bíblia. Paulo falou, quão bom seria que todos fizessem a mesma coisa. E queria que está fazendo a mesma coisa. Um puxa para um lado, o outro puxa para lá. A Bíblia também é aquele negócio que fala de Pedro, que Paulo disse. Por acaso, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de
ou eu sou de Cristo? Que divisão é esta? Que mania que eu sou melhor? Tem uns que não se preocupam com a bênção, se preocupa com o poder aquisitivo. Tem outro que não se preocupa com a bênção com Deus, se preocupa com o amor, com a coisa lá fora. Tem outro que não se preocupa com Deus, preocupa-se em enganar o próximo para ver se ganha alguma coisa em troca. Meu Deus. Jesus não dá para fazer troca, Jesus dá para fazer salvação, dá vida com vida com vida. Eu quero nessa noite dizer para vocês, irmãos, eu não vim aqui para fazer uma pregação alongada, sabe por quê? Porque eu trabalhei o dia todo. E eu, com meus 83 anos, irmãos, eu não trabalho não com papelzinho. Eu não trabalho não com coisas leves, eu trabalho com concreto. Meu Deus. Eu hoje levantei 20 lajes, né, de concreto nessa altura para botar em cima de parede com 83 anos. Então, sabe por quê? E estou aqui falando da palavra de Deus, sabe por quê? Porque eu tenho, talvez, crédito com Deus. Olha aí, Jesus. Se eu não tivesse algum crédito com Deus, eu estaria talvez em cima de uma cama. Meu Deus. Se eu não tivesse algum crédito com Deus, eu não tinha me curado do câncer de garganta. Se eu não tivesse um crédito com Deus, eu não tinha curado a minha cabeça, que os miolos eu estou para rua, estou cheio de chapa de ferro. Se eu não tivesse um crédito com Deus, eu não estaria aqui falando com vocês. É por isso que eu digo, nós temos que ter um crédito com Deus. Mas para ter um crédito com Deus, irmãos, não é dizer que eu sou, que eu faço, que eu quero, que eu isso, que eu aquilo, porque nada de nós podemos fazer se Deus não fizer. Quem é que diz que tem gente que diz assim, eu tenho dom de fazer isso, fazer aquilo. Como é que eu sei que eu tenho dom? Quem não é Deus, como é que eu vou saber que eu tenho? Deus me deu um dom. Eu tenho aqui, ó, não sou mais do que ninguém, como eu acabei de dizer. Vocês viram, todos que estão aqui viram, quando aquela irmãzinha morena com aquela outra missionária estiver aqui. Quem sou eu para dizer o que eu disse? Quem sou eu para acontecer o que aconteceu, pastor? Será que é eu? Quem eu sou? Se estiver aqui, Deus mandou ir lá revelar. Não sei se vocês viram. Aleluia. Eu saí daqui e fui lá revelar para ela que Deus tinha dito para mim que ela estava com uma questão pendente e que Deus ia resolver. Meu Deus. Em 5 ou 6 dias resolver. Isso no sábado que eu preguei, no último sábado que eu preguei aqui. Ela disse que ia hoje, se pudesse vir hoje para dar o testemunho. Mas não sei, não veio. Mas na terça-feira chamaram ela, resolveu tudo que está ali. Foi eu ou foi Deus? Por que eu vou dizer que eu tenho o dom de fazer isso? Deus me deu a oportunidade, mandou eu falar. Aleluia, Jesus. E eu tenho que obedecer e não querer ser o que eu não sou. Irmãos, é muito triste aquelas pessoas que se exaltam, porque vão cair. Meu Deus. É muito triste que as pessoas que se assoberbam, que Deus vai derrubar, não vai entrar. O pastor acabou de falar nas 5 virgens, as 5 loucas e as 5 nessa. 5 tinham azeite, 5 não tinha. As que tinham azeite subiram para as bodas, que não tinham. É o que vai acontecer nas igrejas. Meu Deus. O irmão falou aqui, ó, na botija de azeite. Será que aquela mulher tinha só um vasinho de azeite em casa? Ficou com aquele vasinho? Não. Por quê? Porque ela tinha crédito, ela buscava Deus, ela tinha obediência. Tanto é que quando o profeta chegou, ela disse: Senhor, a sua serva não tem nada a não ser uma botija. E aquela botija de azeite encheu quantas taias, quantas vasilhas. Meu Deus. Por que é crédito? E por que hoje não se encontra milagre dentro da igreja? Não
se vendo nada. Se ora, a pessoa não se converte. Se ora, a pessoa não se cura. Por quê, irmão? Porque isso é porque está faltando fé, está faltando coragem, está faltando ânimo, está faltando a pessoa querer se converter. Glória, 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 glória. Está faltando a conversão dentro das igrejas. Tanto é que nós estamos vendo, pastor. Eu vou falar. Nós estamos vendo que luta uma igreja do tamanho dessa aqui, que estava cheia, o vento dele tirou, está fazendo. Mas a luta é só em cima de um. Aleluia, Jesus. Ninguém quer abraçar a bronca. Ninguém quer ajudar. Ninguém quer chegar aqui e botar a mão no trabalho. Ninguém quer chegar aqui para dar o preço. Pastor pede, não vem. Meu Deus. Eu trabalho o dia todo. O pastor vem para aqui, o pastor lava, o pastor vai, o pastor faz de tudo. Cadê aquelas pessoas que estão na obra? Cadê os obreiros? Cadê? Oh, glória. Para uma pessoa ficar na porta está sendo difícil, pastor. Então quer dizer que tem que cair tudo em cima de ombro de um vaso. Tem que ser um vaso cheio de azeite e flores e os outros tudo em bancada vazio. Está na hora da igreja se acordar. Está na hora da igreja chegar e se virar tudo junto. Está na hora da igreja ver, o pastor precisa que eu faça isso, vamos lá fazer. O pastor precisa que eu faça isso, vamos lá fazer. Eu vim aqui, né, pastor? Está aqui, ó. Nós fizemos, né, pastor? Está aqui, ó. Graças a Deus. E eu trabalho o dia todo. Fizemos isso aqui numa manhã, e a outra, e o lá de fora, não, isso aqui, ali na manhã e aqui na tarde, né, pastor? Está feito, irmãos. Custou para nós fazer? Não custou. Mas que Deus nos abençoe. E nós estamos aqui em pé. Mas parece que tem gente, pastor, que subia aqui na igreja, para a igreja vai cair a mão. É verdade ou não é? Ninguém vai ser nada, ninguém vai querer trabalhar para Deus. Parece que se para trabalhar tem que estar ganhando. Meu Deus. Mas alguém que paga mais do que Deus e da vida? Nosso melhor patrão é Deus, é o Senhor, é Jesus. Custa, irmãos. Custa valer a igreja? Custa vir ali? Não custa, mas as pessoas não querem. É verdade ou não é, pastor? Ou eu estou mentindo? Eu não vim aqui para mentir. Eu também não vim aqui Glória a Deus. para maltratar os irmãos. Eu vim aqui para dizer o que precisa na igreja. Deus está precisando de verdadeiros adoradores. Deus não está buscando aqui prego de banco. Deus não está aqui buscando pessoas para olhar e para decepção. Deus está buscando soldado para lutar. E vamos lutar juntos. Vamos lavar nossas armas. Está aqui. Nossas armas que está aqui. Essa é a nossa arma. Bem carregada com 66 cartuchos. Tem gente que não sabe que tem 66 cartuchos. Tem gente que não sabe. Tem gente que perguntar quantos livros tem na Bíblia e não sabe. Está bem dentro da igreja. Tem gente que sabe onde é que está Tiago, não sabe. Onde é que está Lucas, não sabe. Ele não sabe que a Bíblia começa de Gênesis e Apocalipse. Não sabe. Glória a Deus. Porque não pega a Bíblia. Porque não quer Deus. É aquele muito, como eu gosto de dizer, tem gente que está na igreja buscando bênção, mas o dono da bênção não quer. Olha aí, meu Deus. Eu quero nessa noite, dizer para os irmãos que a palavra que Deus tinha ligado é essa aí. E se eu falar daqui para frente, eu vou falar de mim, vou falar da minha pessoa, eu vou falar eu carnal, mas enquanto eu estiver aqui espiritual, eu quero obedecer, eu quero respeitar, eu quero seguir a Deus, olhando para frente, não olhando para a esquerda, olhando para a direita, e não olhando para trás, porque a Bíblia diz que o Senhor diz, pegou meu arado, não olha para os lados, segue, porque se tu seguir, os meus vão sair fora daquele reino do arado e tu vai fazer tudo errado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade. E depois dizer para a igreja, irmãos, eu não vim aqui para que ninguém fique magoado comigo. Eu vim aqui para que todo mundo pare e pense um pouquinho. E veja o que nós temos que fazer para Deus para nós fazer um pouquinho mais. Glória a Deus. Aleluia.
E não é para ser correndo. Tem gente que entra na igreja, no mês eu quero ser pastor, no outro mês eu quero, no mês eu quero ser diácono, no outro mês eu quero ser presbítero, no outro mês não é assim. Vamos passo a passo ao lado do Senhor. Glória a Deus. Marcha. O que o anjo disse a Moisés, pastor? Moisés, marcha. Marcha. Fizeram tudo errado. Era para fazer em 40 dias, levar 40 anos. Marcha. Se está errado, marcha. Tu está te enganando, marcha. Luta. Mas não desistam do seu Deus. Glória a Deus. Quão bom queria eu que estivesse cheio para que eu ouvisse o que foi falado hoje. Mas eu quero dizer, meus amados, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E quero agradecer os irmãos que aqui escutaram essa palavra, que possa passar para outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro na frente. Porque nós não somos pregos de banco. Não se exaltamos, mas falamos o que Deus nos deu. Quero agradecer também ao pastor por ter confiado em mim, esse humilde discípulo velhinho, que aqui está, muitas vezes esquecido, muitas vezes cansado, mas a obra de Deus tem que ser feita. Obrigado, pastor, obrigado, igreja, obrigado, meu irmão, obrigado a Deus em primeiro lugar. Né, irmão? Aqui nesse lugar, se coloca de pé, não trabalha quem não quer. Então começa esse canto, mas não deixa falhar a garganta. Glória. Então vamos louvar. Aleluia, Jesus. Jesus convida pra correr e viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Glória, 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 glória a Deus. É, meu mestre. Muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Jesus sofreu, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho ele manda anunciar. Tem força viva, tem água viva, mas é Jesus que nos manda viajar. Convidar ele convida, irmãos. Só que ele não obriga. Ele não obriga, ele convida. Nós vamos orar agora, né, para finalizar, agradecendo o nosso evangelista irmão Mateus, né, dizer que as portas desse lugar estão abertas. Aqui é a casa do Senhor, é o hospital do Senhor Jesus, né? Aleluia, para nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Nós queremos orar, agradecer a Deus, todos os nossos queridos amados irmãos. E se Jesus não voltar, amanhã estaremos aqui novamente. Oramos então e vamos agradecer a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez chegamos à Tua presença, Senhor, e queremos te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos nesta noite. Pelos louvores que aqui foram entoados, Senhor, pela Tua palavra, a luz que foi ministrada por cada vida e por cada alma. Pai, dá-nos uma noite de descanso, uma noite de paz. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa todos os teus filhos, hoje e para todos sempre.